Olá, meus irmãos e amigos, eu sou o presbítero José Vicente Ambrósio e, juntamente com outros professores da Igreja Presbiteriana de Botafogo, no Rio de Janeiro, estamos ministrando um curso sobre teologia sistemática. É um curso baseado no livro Somos Todos Teólogos, de Robert Charles Sproul, mais conhecido como R.C. Sproul. Ele é um teólogo norte-americano, contemporâneo nosso, faleceu recentemente, em 2017. E é um livro bastante interessante para aqueles que querem se familiarizar com os fundamentos da doutrina reformada, como que a fé cristã reformada está baseada, em quais elementos, em quais fundamentos. É um livro com capítulos bem curtos, bastante didático, uma leitura fluida, e que se torna um curso bastante interessante. Esse vídeo se refere à quinta aula. Nós vamos iniciar a segunda parte do livro. Na primeira parte, nas 4 primeiras aulas, que estão disponíveis no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Botafogo, basta buscar por classe de adultos a partir de 2 de janeiro de 2022. Nessas 4 primeiras aulas, o que foi trabalhado? O que é teologia, suas premissas, tipos, qual o valor da teologia, como que Deus se revelou, como ao homem, como que nós podemos conhecer a Deus, ou como, melhor dizendo, como nós podemos aprender de Deus, como que a Bíblia foi formada, quem escreveu, quem inspirou, por que nós usamos uma Bíblia com 66 livros, quais os critérios para esses livros fazerem parte da Bíblia que nós usamos hoje, por que não usar os 7 livros que estão na Bíblia que a Igreja Católica usa, por que eles não foram incluídos? Todas essas questões foram trabalhadas nessas 4 primeiras aulas. Hoje nós vamos iniciar a parte 2 do livro e vamos trabalhar 3 capítulos, que o autor chama essa segunda parte, de teologia propriamente dita. Então nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus, sobre a unicidade de Deus, ele chama de uma em essência, e vamos falar também sobre a Trindade. Certa vez eu estava no carro dando carona para uma colega de trabalho e o assunto caminhou para religião e eu perguntei para ela, mas para você quem é Jesus? E ela virou e falou, é uma pessoa boa, que só fez o bem, que só buscou o melhor para as pessoas, cheia de boas intenções e tal. E aí eu perguntei, mas para você Jesus é Deus? Aí a coisa complicou. Aí a conversa travou e não andou mais. Bom, por que eu estou contando essa história? E junto disso está uma provocação. Porque muitas das vezes nós não somos capazes de responder perguntas que são um tanto quanto óbvias. Eu costumo brincar que são perguntas ordinárias. Por que é importante conhecer Deus? Conhecer a Deus? Uma razão elementar. E aí eu vou usar uma palavrinha que eu gostaria que vocês guardassem, que é relacionamento. Sem conhecer o caráter de Deus, sem conhecer a essência de Deus, evidentemente dentro das limitações nossas como seres humanos, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, é impossível entender os fundamentos da sua doutrina, do plano de salvação, do que ele espera de nós, do que nós podemos esperar de Deus. Você pode ter aquela imagem de Deus como um velhinho de cabelo branco, barba branca, sentado no trono com roupas esvoaçantes e lá controlando os destinos do universo, da humanidade, etc. Ele pode ter barba branca, cabelo branco, roupas esvoaçantes, sentado no trono?
Sim, claro que pode, mas ele não é só isso. E aí eu volto à questão do relacionamento. E aí qualquer relacionamento, seja de um marido, esposa, pais e filhos, de amigos, entre um chefe e seus subordinados, entre colegas de trabalho, ele envolve conhecimento da outra parte. Porque a partir do conhecimento, a partir do momento que nós entendemos os objetivos, as motivações, como que a outra parte é, qual a sua essência, esse relacionamento vai ser saudável, ele vai ser mais produtivo para as partes que estão envolvidas. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente. E aqui vale um ponto importante, que é o que nós podemos conhecer de Deus, o que nós conhecemos de Deus. O autor fala, ele usa uma expressão interessante, que ele fala que Deus é incompreensível. O nosso conhecimento sobre Deus sempre será limitado. E aí eu vou pedir licença a vocês e vou ler aqui 1 Coríntios 13, versículo 12. O apóstolo Paulo fala o seguinte: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Essa é uma prova inequívoca que nós ainda vamos conhecer melhor a Deus. Mas, como já demonstrado nas aulas anteriores, Deus já se revelou para o homem, e nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, para que nos permite conhecê-lo bastante bem, entender o que ele espera de nós, o que nós podemos esperar dele. Calvino, um dos pais da Reforma, ele fala que o finito não pode assimilar o infinito, né? Ou seja, ele está colocando aqui a pequeneza do homem. E isso para o homem moderno, desde sempre talvez, é um conflito muito grande, porque o homem quer controlar, ele precisa controlar, entender o meio que ele vive, ele quer entender o universo, ele quer saber a origem das coisas, para onde que as coisas vão, ele quer ter controle das coisas. E reconhecer essa limitação, essa finitude, para o homem é muito complicado. Para o homem isso é difícil, para um homem comum. E aí entra a questão da fé e a questão de se entender a soberania de Deus. Outro ponto importante para a gente é que a revelação de Deus, né, quando Deus se revela para nós, essa iniciativa vai sempre vir de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Gosto de lembrar também a passagem da conversão de Saulo, que era um proeminente membro do judaísmo, estava na estrada de Damasco com cartas para prender e, se preciso, matar os cristãos. A igreja cristã estava começando, ele enxergava isso como uma ameaça, e ele literalmente cai do cavalo, fica cego por alguns dias, né? uma privação de um sentido que é extremamente limitador, que Deus mostra o senhorio dele sobre Paulo e o transforma no maior dos apóstolos, reconhecido como o maior dos apóstolos. Bom, Vicente, então a gente está perdido, a gente é finito, a gente é limitado, a gente não vai conseguir compreender a Deus. Aí vem outras duas palavrinhas que são muito importantes nós guardarmos, que é a graça e a misericórdia de Deus. Em se revelar a nós, através da natureza, através de
seu Filho, que veio morrer pelos nossos pecados, e através da Bíblia. Então, Deus aqui, ele encontrou uma maneira que o autor coloca de usar uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem humana, que transforma, não retratando Deus como homem. A gente vê em várias passagens da Bíblia os autores retratando Deus com emoções ou com atributos físicos, falando do seu braço forte, falando dos seus olhos, da sua boca, dos seus pés, demonstrando emoções de alegria, de tristeza. Tudo isso para que nós possamos nos identificar e entender a mensagem divina. O autor também coloca, eu achei isso bastante interessante, que Deus usa uma espécie de conversa infantil, né? E é bastante pertinente a comparação, porque os pais, quando falam com os filhos, eles usam uma linguagem que permita que os filhos os entendam. Os assuntos que vão ser tratados vão passar por algum filtro, e como eles vão ser tratados de uma maneira completamente diferente do que seriam tratados com um adulto. E Deus não é diferente no seu relacionamento conosco, dada as nossas limitações. E este processo de descrever Deus, nós podemos pensar aqui, ele divide em três linhas aqui de pensamento. Que é a negação, dizer o que Deus não é. Deus não é finito e Deus não é mutável. Deus não muda, ele não tem princípio e ele não tem fim. A eminência de Deus, Deus é supremo, ele é onipresente, ele é onisciente. E as afirmações que nós fazemos a respeito de Deus. Deus é Deus é santo, Deus é soberano e o que eu mais gosto, que Deus é amor. Antes de nós entrarmos na questão da trindade, nós vamos falar um pouco mais para frente, é importante estabelecer um conceito sobre a unidade e singularidade de Deus. Quando nós comparamos o povo judeu com gregos e romanos, nós vemos uma distinção muito importante. Os gregos e os romanos, eles tinham uma série de deuses com as mais diversas motivações e temáticas e razões de ser. E o povo judeu, ele é historicamente monoteísta. Né? Tem uma passagem que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que o apóstolo Paulo está lá pregando para os gregos, e estão lá vários monumentos a vários deuses, e um deles é ao Deus desconhecido. E Paulo, com muita sabedoria, com muita perspicácia, ele vira e fala: olha, o Deus que eu estou falando para vocês é justamente esse Deus desconhecido aqui. E a história do povo judeu, ela sempre foi marcada por tentativas vamos dizer assim, de invasão, de contaminação de outros deuses. Vamos lembrar da passagem lá no Êxodo, do bezerro de ouro. E isso, para Deus deixar clara a sua unicidade e a sua singularidade, era fundamental. Tanto é que vamos lembrar qual era o primeiro mandamento, que é não ter outros deuses diante de mim. Esse diante de mim, se Deus é onipresente, ele é Senhor da criação, é em todo lugar. Então,
é não ter outros deuses. E vamos lembrar que tem um outro mandamento que diz respeito às imagens também. Então, entender e aceitar a unicidade e a singularidade de Deus é fundamental para a fé cristã. E aí nós entramos na questão da Trindade. É um tema complexo, é um tema difícil, é um mistério, né, mais um, e não é a nossa pretensão esgotar o assunto aqui nesse encontro virtual. Mas nós vamos apresentar alguns conceitos e alguns elementos sobre o que a Trindade não é. Tá? Isso também é muito importante. Então, a primeira coisa, o autor Sproul, ele usa a expressão triteísmo, ou seja, de 3 deuses. Então, a primeira coisa, a Trindade não se refere a 3 deuses. Não é isso. Tá? Esse é um conceito errôneo. A palavra Trindade nós não vamos encontrá-la na Bíblia. Ela é estabelecida no Novo Testamento, mas não é encontrada na Bíblia. Ela vem do latim trinitas e quer dizer o estado de ser 3. Bom, vamos dar uma olhada lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, que ele fala o seguinte, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Esse verbo que ele cita aqui é Jesus. Então, ele usa uma partícula do grego que significa face, ou seja, eles estavam face a face numa relação extremamente íntima desde a criação. Isso é muito importante para nós, para não achar que Jesus ele encarnou numa determinada época, mas ele existe desde sempre, assim como o Espírito. A outra passagem interessante está lá em João 20, 28, que é quando Tomé, o apóstolo Tomé, vira e fala: eu só acredito que Jesus ressuscitou se ele aparecer na minha frente, me mostrar as mãos e me mostrar o lado dele que foi ferido, né? A mão que com os cravos e o lado que foi ferido lá pelo soldado romano. Durante muito tempo, eu sempre ficava assim, Tomé, depois de tudo que ele viu, de tudo que ele passou com Jesus ali diante dos olhos dele, tem a petulância de virar e falar, só se eu tocar, não ouvir não, se eu tocar. Mas tudo que está na palavra de Deus tem um propósito, né? E ele fala, ele toca, Jesus, vai meu filho, põe a mãozinha aqui e tal, vai Jesus com a sua paciência. E o que Tomé exclama? Tomé vira e fala, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não o repreende, Jesus não o corrige. Ou seja, ele reconhece o senhorio de Deus e Jesus, reconhece o senhorio de Jesus e Jesus reconhece, né, sabe que o que Tomé está falando é verdade. Uma outra coisa importante é que a respeito do Espírito Santo, né, que os atributos dele são os mesmos atributos de Jesus e de Deus Pai. São a santidade, a eternidade, a onipotência e a onisciência. Uma outra questão é que não existe hierarquia na Trindade. São 3 pessoas que
subsistem, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa expressão subsistir, um pouquinho mais para frente, em um só Deus, que desempenham determinados papéis em determinados momentos para um determinado objetivo. E eles estão no mesmo nível. Vamos lembrar lá da grande comissão em Mateus 28, de 18 a 20, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma prática que a gente tem até hoje. E a outra é a bênção que está lá em 2 Coríntios 13, 13, que fala do amor de Deus, do Filho, do Espírito Santo. Então, isso é muito importante a gente guardar, que não existe a hierarquia. Bom, e aí a gente vai para a parte final aqui do nosso estudo de hoje, que está lá no capítulo 11, que fala, ele chamou de 3 em pessoa. E aí eu vou destacar a subsistência e a existência de Deus. Porque o que a gente aprende na igreja, que está lá no catecismo, que Deus é um e subsiste na forma de 3 pessoas. Essa expressão pessoa vem de persona, que são personagens. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aí a gente pode entender erroneamente esse conceito. Essas 3 pessoas subsistem em um só, que é Deus, que a gente chama de Deus. Quando a expressão subsistência, ela normalmente a gente ouve numa notícia, numa reportagem, falando que são tantas mil pessoas, tantos milhões de pessoas que não têm os recursos necessários para a subsistência, para a sua subsistência, ou seja, para a sua sobrevivência. Então, essas 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles subsistem, ou seja, eles sobrevivem dentro de um único ser, desse ser que é único, que é Deus. Tá? E aí o que é importante a gente guardar? Que esse ser puro, ele não depende de nada quanto à sua capacidade de ser. Ele é eterno, ele não teve início. Isso é algo que é muito difícil de compreender. Quem criou Deus? Não existe isso, né? Ele existe desde sempre e vai existir para sempre. Ele tem o poder de ser em si mesmo, ou seja, ele é autossuficiente. Ele não precisa de uma fonte de energia, renovável ou não renovável. Ele é a sua própria fonte de existência. São 3 subsistências dentro de um único ser. Então, esse conceito é realmente complexo, a gente precisaria de mais tempo, de outras oportunidades para estudar, mas eu espero que eu tenha ajudado um pouco, pelo menos com o que a Trindade não é. Bom, é isso que eu gostaria de deixar com os irmãos, com os amigos, espero que tenham gostado. Se tiverem algum comentário, crítica, sugestão, dúvida, deixe registrado para a gente aqui no vídeo e a gente vai tentar responder. Muito obrigado e um forte abraço. Fiquem com Deus.